gerações. Quando você olha para o Antigo Testamento, Deus era conhecido como o quê? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de gerações. Aleluia, Deus. Nós temos que ter muita responsabilidade. Está aí, ó, a responsabilidade. O que é a palavra responsabilidade? Responsabilidade, responder com habilidade. Aí quando as pessoas elas vão andando muito pelo que os outros pensam, o irmão está pensando isso, o fulano está pensando aquilo. Querido, você está fadado a viver uma vida de derrota e de fracasso. Pastor, qual é a base bíblica disso? Eu te mostro. Abra a Bíblia comigo aí. Abra comigo aí, por favor, a sua Bíblia. Eu vou te mostrar esse texto aqui. Mateus capítulo 16, versículo 20. Facinho aí, é o primeiro evangelho. Mateus 16, versículo 20. Mateus capítulo 16, versículo 20. Não podemos tomar decisões baseadas na opinião dos outros. Aqui nós vemos um conselho de um homem que era discípulo de Jesus. Ele era o quê? Discípulo de Jesus. Discípulo, ou seja, caminhava com Jesus. Olha o conselho que ele deu para Jesus, hein? Mateus capítulo 16, o versículo 20. Diz aí: então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Jesus falando. Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 22, olha aí. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Versículo 23, esse ele é Jesus. Porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Se Jesus fosse dar crédito ao conselho de Pedro, à opinião de Pedro, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas eu tenho que discernir o que é uma opinião de uma pessoa natural, o que é um conselho de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Veja bem, a opinião dele foi o que? Jesus, a autocomiseração. É muito, Jesus tem compaixão, só vai, essa situação, Jesus falou o que? Arreda-te, Satanás, porque cogita das coisas dos homens. Querido, se Jesus ouvisse, irmã Cristiana, a opinião de Pedro, você e eu estaríamos aonde agora? Aonde, irmãos? Meu irmão, no inferno. Por quê, pastor? Porque se Jesus não fosse para a cruz, você teria remissão dos seus pecados? A opinião de Pedro foi essa. Nós lemos aqui. Ele queria, não vai não, Jesus. Jesus, ele discerniu na hora. Opa, influência de Satanás, afasta-te. Decisões decidem destinos. Pastor, você falou 3 pontos agora. Você falou sobre tomar decisão motivada pela emoção. Não posso. Tomar decisão motivada pela carne. E tomar decisão motivada pela opinião dos outros. Tá certo, então tá bom. E o que eu faço então? Me dá uma saída agora. Eu vou falar só 2 coisas que você precisa fazer na sua vida. Eu preciso fazer todos os dias para tomar decisões segundo a vontade do Senhor. Amém? Eu não vou nem ler o texto por causa do tempo. Daniel, ele falou uma coisa interessante. Daniel capítulo 1, versículo 8. O profeta Daniel, ele falou assim, olha: e Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Evangelista Deus, sabe o que eu aprendo com Daniel? Daniel, ele não era pessoa fadada à dúvida. Diz que ele definiu firmemente dentro dele. Ele falou assim, olha, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Amados, o padrão que nós temos visto hoje, muitas pessoas, elas estão dando mais crédito do que é falado lá fora, do que é pregado aqui dentro da igreja, da casa de Deus. E sabe por que nós estamos vendo muitas pessoas dentro da casa de Deus, que Jesus já perdoou os pecados, escreveu o nome no livro da vida, e ela tem que viver uma vida como vitorioso?
pessoas de ânimo dobre. Ânimo dobre. Querido, você precisa entender isso que eu vou te falar. Que se você entender só isso aqui, valeu a pena. Convicção. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11 diz assim, olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e convicções de fatos que não. Convicção. O que é isso? Certeza. Confiança. Todos nós ouvimos 3 vozes. Quantas vozes? 3. Você ouve a voz do Espírito Santo, você ouve a sua própria voz, e você ouve a voz do maligno. Que é isso, pastor? Eu não ouço a voz do maligno, não. Ah, então você é do outro mundo. Porque se o próprio Jesus, ele ouviu uma coisa, dar crédito e aplicar na sua vida é outra. Sabe o que a Bíblia diz, Jair? Jesus, em Lucas 4, ele tinha acabado de sair do Jordão. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. Veja bem, lá em Lucas 4 fala que Jesus ele foi cheio do Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, pastor Adilson. E mesmo assim, ele estava jejuando quantos dias? 40 dias. 40 dias. Entenda comigo. Abimael, acabaram de passar pelas águas, foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, jejum de 40 dias, e Satanás chegou para ele e fez o que, Cris? Falou com ele 3 vezes. Você conhece o que? Não preciso de explanar. 3 vezes. E Jesus venceu ele na palavra. Se Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, ouviu o conselho de Satanás, eu e você que somos pecadores, precisamos da misericórdia todo dia, não vai ouvir, querido? A questão é eu estar convicto dentro de mim. Pastor, mas então peraí, eu percebi, eu tenho que estar convicto. E o que faz eu ficar convicto? A palavra. Amém. A palavra te enraiza na fé. A palavra te enraiza na caminhada. A primeira coisa que eu tenho que ter, tomar decisões pela fé. E é maravilhoso quando a gente vê os heróis da fé lá de Hebreus, como que eles venceram os leões. Sabe qual a definição de fé que eu gosto muito? Fé, irmã Rosalba, é aquilo que te transporta de onde você está para onde você sonha chegar. Isso é a fé, é a convicção, é a certeza. Eu sei que tem pessoas aqui que têm palavras proféticas de Deus na sua vida, palavras que Deus vai te levantar como um profeta, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus dessa nação. Eu sei que tem pessoas aqui que têm profecias, que têm palavras de Deus dentro do seu coração, que Deus vai te usar poderosamente, que Deus vai salvar a sua família, que Deus vai resgatar o seu casamento, que Deus vai restaurar os seus filhos. Eu sei que isso é maravilhoso e glória a Deus por essa palavra, mas o que tem feito muitas pessoas paralisar e não receber e não avançar é a falta de convicção. A fé. Convicção é a primeira coisa para você tomar decisões baseadas naquilo que Deus tem para a sua vida. É a primeira. E qual que é a segunda, pastor? Qual que é a segunda? Eu quero saber. A segunda é a oração. Repete comigo. Oração. A oração. Pastor, eu queria ver uma oração. Irmãos, um cristão que não tem vida de oração, querido, tem pessoas, sabe que levanta, Mael, o telemóvel despertou, levantou, veste a roupa, vai na casa de banho, escova, e vai na pessoa, na tora, hoje eu vou enfrentar o meu dia na tora, e vou fazer tanto de coisa, e vou trabalhar, e vou responder e-mail, e vou fazer tanto de coisa, mas ela não ora. E aí o que acontece? Passa o tempo, passa os meses, aí você vê a pessoa o quê? Desanimada, fraca, pensando em desistir já, pensando que não vale a pena não, como a missionária falou, tanta coisa aconteceu, muitos não permaneceram. Querido, se você tiver essas palavras dentro do seu coração, a certeza que você foi chamado pelo Senhor,
Eu não estou aqui pregando para a escola de Portugal, de Almada. Eu não estou aqui enchendo conversa, não, meu irmão. Eu estou aqui falando com a menina dos olhos de Deus. Eu estou falando aqui com pessoas que têm uma chamada do Senhor. Eu estou falando com pessoas aqui que o Espírito Santo resgatou de uma vida de dor, que o Satanás queria ceifar. E você está aqui, ó, na casa de Deus, com as suas limitações, mas de pé, lutando, glória a Deus, buscando o Pai. Por isso, eu tenho a certeza que se você entender que nada mais, nada menos, mas aquilo que Deus planeou para a sua vida, jamais vai ser frustrado. Jamais vai ser frustrado. Sabe por quê, missionário Alex? Finalizando, duas coisas acontecem que muitas pessoas param de tomar decisões, missionário. Por quê? Porque decisões geram consequências. E as pessoas muitas vezes não querem pagar o preço da consequência. E a segunda coisa, pastor, toda decisão gera risco. Toda decisão gera risco. Não, pastor, eu tenho que ter tanta decisão para tomar. O que eu vou ser quando eu crescer? Com quem que eu vou casar? Quanto que eu vou fazer? Que nome que eu vou colocar no meu filho? Toda decisão, todos nós temos tantas decisões. Mas todas as decisões que você tomar, sempre vai ter um risco que você vai correr. Sempre vai ter um risco. E você tem duas opções: ou você corre o risco, ou você vive sempre contando a história dos outros. O que você quer? O que nós queremos? Contar a história dos outros, ou contar a nossa própria história? Eu louvo a Deus que aqui tem história de várias pessoas, a história do evangelista Davis, enfim. Queridos, o Senhor Jesus, Ele com certeza, Ele quer escrever uma história com o seu nome. Aleluia. Mesmo que você nunca edite um livro, mas as pessoas vão falar assim: olha, viveu na terra no ano de 2013, 2014, enfim, na sua geração, uma mulher e um homem de Deus. Meu pai é um homem de Deus, meu avô é um homem de Deus, o meu irmão é um homem de Deus. Por que, queridos, nós estamos aqui hoje? Amanhã ninguém sabe. E você todos os dias está escrevendo uma história da sua vida, glória a Deus, baseada nas suas decisões. aleluia, Amém? amém, Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você. glória ao teu nome, Deus. Eu sei que